Hoje a palavra do Senhor vem nos orientar para que realmente tudo aquilo que nós somos diante de Deus seja muito sincero. Que você, na sua vida, seja sincero, sincera diante de Deus. Só assim, só dessa forma, Deus vai receber o seu culto, a sua oblação, os seus sacrifícios. Veja como isso é importante, meu irmão e minha irmã, agir com sinceridade, viver de maneira sincera. É isso que traz bênção. A ninguém agrada, nem ao mundo, uma pessoa que não é sincera. Nem o mundo gosta disso, nem os pagãos, nem os malfeitores, meu irmão e minha irmã, gostam de fingimento. Podem até defender essa prática, mas eles mesmos preferem a sinceridade. E é por isso que aqui o profeta Amós, na primeira leitura, deixa bem claro para todas as pessoas: olhe, busquem o bem, não busquem o mal. Se vocês querem ter vida, busquem o bem, busquem o melhor, busquem fazer o bem, busquem viver no caminho do bem. Só assim Deus vai aceitar o culto de vocês. Só assim o Senhor não rejeitará aquilo que vocês fizerem. Como isso é importante, meu irmão e minha irmã. Amós aqui está falando do povo de Israel, no momento em que esse povo estava se distanciando da vontade de Deus, no momento em que realmente eles não viviam aquilo que eles diziam que acreditavam, e por não serem sinceros, Deus rejeitava os sacrifícios, as oblações e os louvores deles. De que adianta vocês me oferecerem ao Senhor sacrifícios de animais gordos e saudáveis, se o coração de vocês, meu irmão e minha irmã, não é sincero? Veja, meu irmão e minha irmã, como que isso é importante no Antigo Testamento para Deus na boca dos profetas. As pessoas ouviam também outros profetas dizerem coisas semelhantes. Mais do que sacrifícios e oferendas, diz o Senhor, eu quero um coração que seja bom, que seja puro, que me respeite. Assim estes sacrifícios serão válidos diante de mim, diz o Senhor. Na sua vida, no dia a dia da sua vida, quanto mais, meu irmão e minha irmã, as suas orações forem sinceras diante de Deus, até para admitir a sua limitação, o seu pecado, mais isso será benéfico na sua vida, mais isso trará a você as condições de ser uma pessoa feliz, abençoada e protegida por Deus. O grande problema do ser humano é o orgulho. O orgulho, meu irmão e minha irmã, que tantas vezes não nos permite bater a mão no peito, não nos permite reconhecer que nós estamos, por vezes, distantes da graça. E é por isso que Deus não nos abençoa e não nos atende. Porque o orgulho, ele tira a nossa clareza de visão, ele tira a nossa capacidade de enxergar como é que nós deveríamos nos comportar, como é que nós deveríamos ser diante de Deus.
Por isso, aqui o profeta chama a atenção de Israel, dizendo: sejam mais humildes, reconheçam o pecado de vocês, para que o Senhor se compadeça de vocês, e não se aborreça, mas se compadeça. Evitem balbúrdia, conversa fiada, para que assim a graça de Deus desça sobre a vida de vocês como uma torrente de água, de bênçãos. E é isso que faz a nossa vida ser como ela deve ser. Sermos sinceros, honestos, corretos diante do Senhor naquilo que somos, porque só assim Ele vai se compadecer, se inclinar diante de nós. E hoje nós vemos um evangelho também muito chamativo. Jesus, Ele está andando ali pela Decápole. Acho que ninguém escutou muito falar sobre essa palavra, né? Jesus estava andando ali pela Decápole. Decápole quer dizer as 10 cidades. Decápole. Polis, povo, Decá, 10. 10 cidades que fazem limite com Israel. São limítrofes ali. Do outro lado já não é mais Israel. E essas cidades, por terem muita influência pagã, muitos ali eram pagãos. Assim como a Galácia, quando São Paulo escreve aos Gálatas, a Galácia era um lugar de portuário, onde os barcos, navios chegavam ali. E lugares assim, meu irmão e minha irmã, nada contra, viu? O pessoal de Paranaguá, de Santos, que está nos acompanhando aí, onde tem os portos, né? Mas ali naquele tempo, esses lugares eram lugares de muita prostituição, eram lugares de pessoas que vinham de tudo que é lugar desse mundo afora. E ali, meu irmão e minha irmã, eles eram influenciados também pelas culturas diferentes. São Paulo teve muito trabalho com aquela comunidade dos Gálatas, porque era uma comunidade que escutava de tudo um, ou de um tudo, de gente de tudo que é tipo, de jeito, de crença. Assim como teve também com os romanos, mas a Galácia, São Paulo chamava a atenção de uma maneira mais dura daquele povo. Por quê? Porque eles eram muito influenciados. E aqui Jesus está de barco, chegando num lugar, na terra dos Gadarenos. Cada nome, né? Eita! Na terra dos Gadarenos. Ali na Decápolis, essa região pagã, além de ser muito pobre, era também muito pagã, muito distante da lei de Deus. É ali que Jesus chega. Por que ele não foi em outro lugar melhor? Porque é ali que ele tinha que ir. Era ali que ele também queria anunciar o reino de Deus. E quando ele desce do barco, com quem que ele se encontra, meu irmão e minha irmã? Na leitura de hoje, de Mateus, nós vemos ele encontrar 2 homens possuídos por demônios. Lá em Lucas tem uma história muito parecida com essa, mas ali Jesus encontra um só, que vale por 2, de tão ruim que era. Ou seja, são as interpretações que foram feitas na época. Quem viu, um pensou que era 2 homens, outro pensou que era um só. Mas de qualquer modo, não perde-se a ideia. Jesus chega, quando ele desce do barco, 2 possuídos pelo demônio, que saíram de túmulos, chegaram perto dele. O que que o Senhor quer de nós? Por que que o Senhor veio aqui antes do tempo? Lá em Lucas,
nós sabemos quem o Senhor é. O Senhor é o Filho do Altíssimo Deus. Aqui, eles só reconhecem quem Ele é. Meu irmão e minha irmã, Jesus chega perto desses homens para libertá-los do demônio. Lá em Lucas ele pergunta: quem são vocês? E ele diz assim: nós somos legião. Credo, né, gente? Até arrepia. O que é legião? Nós somos legião. Eita! Jesus não falou isso não, mas eu imagino, eu falaria: eita! É? Legião, meu irmão e minha irmã, quer dizer um número sem conta de demônios que ocupavam aquele corpo ou aqueles corpos. É o mais fundo do poço que alguém pode chegar, quando não mais somente uma coisa toma conta daquela pessoa, mas são muitas as coisas que tomam conta, os espíritos que tomam conta daquela pessoa. Nós somos legião. Todo mundo tinha medo desses homens. E a gente percebe tão claro que aquele lugar não era muito abençoado por Deus, porque para o povo de Israel, o porco, ele é sujo não só por fora, mas também por dentro. Para o judeu, até hoje não se come carne de porco. Vocês sabem disso, né? Judeu não come carne de porco de jeito nenhum, mas não come mesmo. E ali tinha uma manada de porcos lá. Ou seja, aquele negócio ali não era de Deus, não era muito abençoado mesmo. Era de gente pagã, que não estava nem aí com isso. Para eles, para nós, quem tem um porquinho no quintal é bom, né? Mas para eles não, meu irmão e minha irmã. Só os pagãos cultivavam esse tipo de coisa. Criava porco. E como aqueles homens já sabiam que seriam exorcizados, aqueles demônios sabiam que seriam expulsos, então eles pediram: já que o Senhor vai nos mandar embora, mande-nos ao menos para aqueles porcos. E Jesus diz só uma palavra: vai. E autoriza, meu irmão e minha irmã. E aquela legião sai daqueles dois homens e vai para os porcos. E o que acontece com eles? Se precipitam no mar e morrem afogados. Ou seja, diante de Jesus nenhum mal prevalece. Diante do Senhor, meu irmão e minha irmã, o mal não sobrevive. Ali, aquele mal foi extirpado de uma maneira ou de outra. E aí eu pergunto a vocês: Jesus fez uma coisa boa ou fez uma coisa ruim? Foi uma coisa boa. As pessoas que viram Jesus fazendo aquilo, meu irmão e minha irmã, elas correram para a cidade. Então eles ficaram sabendo que Jesus tinha chegado ali. E a palavra de Deus fala com toda clareza. Olha só, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. E a gente poderia imaginar assim: nossa, eles foram para agradecer. Nossa, que bom, aqueles homens davam um trabalho danado. Aqueles homens viviam atormentando nossas famílias. Aqueles homens estavam possuídos pelo demônio, por uma legião de demônios. Eles foram até Jesus porque ficaram sabendo que Jesus tinha expulsado uma legião. Mas o que eles foram fazer lá, meu irmão e minha irmã? Foram dizer para Jesus ir embora.
Puxa vida. E a gente se pergunta por quê. Jesus fez uma coisa boa. Jesus tirou uma legião de demônios daqueles 2 homens. Por que que eles querem? E suplicaram para ele ir embora. É aí que a gente pensa. Quando as pessoas, meu irmão e minha irmã, elas não estão em sintonia com Deus, elas estão muito mais preocupadas consigo mesmas, com seus interesses, do que propriamente com o bem que se faz aos outros. Puxa vida. Por que que eles pediram para que Jesus fosse embora? Porque ele iria dar prejuízo ainda mais para aquele povo financeiramente. Aqueles porcos estavam sendo criados para revenda, e eles se precipitaram no mar. Não estavam nem aí se Jesus tirou demônios daqueles homens. Estavam preocupados com o prejuízo que tiveram. Vocês já pensaram nisso? Vocês já ouviram essa palavra e o que ela quer dizer? Eles não estavam preocupados com o bem que Jesus realizou, mas com o prejuízo que ele causou. Então disseram: vá embora, se retire daqui da nossa região. Puxa vida, quanta ganância quando ela toma conta do coração. Nós não vemos valor no bem que é feito. Quando a ganância toma conta de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, como aqui nós estamos vendo, a cidade toda foi ao encontro de Jesus. Quando a ganância, meu irmão e minha irmã, toma conta das pessoas, elas não enxergam o bem, não enxergam a bondade, não enxergam o benefício, porque elas são gananciosas, são egoístas. Elas não pensam com o Espírito de Deus, mas simplesmente com a lógica humana. Jesus foi embora, ele não ficou ali. Jesus nunca ficou no lugar onde não quisessem que ele estivesse. Mas fica o recado para nós. Quando a gente fica muito arraigado a esse mundo, quando nossas correntes estão amarradas na terra, nós dificilmente conseguimos compreender as coisas santas de Deus. Não vemos o bem que Deus realiza, não somos capazes de enxergar a graça de Deus em nada, e rejeitamos até mesmo aquilo que Jesus tem para nos oferecer. Foi isso que aconteceu ali, e é isso que Amós deixou bem claro: buscai o bem e não o mal, porque se vocês querem ter vida, devem fazer assim. De outra forma, eu rejeito, eu rechaço, eu abomino tudo aquilo que vocês fizerem. Vamos hoje, meu irmão e minha irmã, você que está aqui rezando, você que está nos acompanhando em todo esse Brasil, vamos pedir ao Senhor que nós tenhamos um coração bom, que mais do que nas coisas materiais, nós pensemos no céu que nos espera. Vamos deixar Jesus tomar conta da nossa vida. Vamos ser bons, e quando não formos tão bons, vamos reconhecer nossa pequenez e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Nossa Mãe Santíssima interceda por nós em todos os momentos e situações de nossas vidas. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.